iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje o programa Presença e Harmonia está em cenário provisório, pois teremos novidades para os nossos próximos encontros. Quem conversa conosco é um Mind Designer, Coach e Practitioner em Psicologia Positiva, Fernando Knaib, que veio conversar sobre Psicologia Positiva. Confira! Fernando, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Viviana, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. E Fernando, como o nosso tema é a psicologia positiva, você pode contar pra gente como que ela surgiu, né, e quando isso aconteceu? Bem, a psicologia positiva, ela surgiu no final da década de 90, com o psicólogo Martin Seligman. Nesse momento, ele fez algumas reflexões a respeito para qual direção que a psicologia tradicional estava indo naquele momento, né? E se perguntou o que aconteceria se eles focassem no que as pessoas estavam fazendo de bom, no que estava dando certo e que resultados isso traria para uma reflexão maior e até para as pesquisas e aplicações dessa nova ciência que estava surgindo, né? E a psicologia positiva, a gente pode dizer que ela é o pensamento positivo, ou ela tem alguma relação com a autoajuda? Bem, essa é uma questão que a gente ouve muito das pessoas em relação ao pensar positivo. Então, ela não é apenas o pensamento positivo, ela faz parte. Inclusive, o pensamento positivo, ele constrói um mindset positivo, um mindset otimista. E daí, o que é um mindset? O mindset é uma construção de ideias que cada pessoa tem relacionado a algum tema, relacionado a algum assunto. E quando a gente fala assim de pensar positivo, isso influencia sim positivamente a nossa vida. Mas aí quando a gente traz isso para o âmbito do otimismo, por exemplo, você só apenas pensar positivo, isso não vai te garantir resultados positivos, ou não vai te garantir o alcance dos resultados que você espera. Então, quando a gente fala de ser otimista, você precisa relacionar outras qualidades. Por exemplo, como uma pessoa executora, você precisa ser uma pessoa de ações, de atitudes e conjunto com o pensamento otimista, o pensamento positivo, com aquelas ideias que você imagina que vão te levar a alcançar os teus objetivos, aí você pode juntar todas essas informações e seguir com as tuas ações como uma pessoa otimista. E quando você fala da autoajuda, eu acho que esse termo ele está um pouco desgastado. Até quando a gente vai aí a uma livraria, uma biblioteca, você tem aquela área da autoajuda. E as pessoas, é quase como se fosse meio que uma crença social de que autoajuda, eu não preciso de autoajuda, autoajuda não é necessário. Mas se você pensar no significado do termo específico de autoajuda, a autoajuda nada mais é de que você utilizar das suas próprias qualidades intelectuais, das suas próprias qualidades psicológicas, emocionais, de quando você lê um livro ou você faz um curso e você recebe essa informação e você utiliza para o teu próprio benefício, para alcançar algum objetivo que você definiu. E aí as pessoas, é como se elas criassem um estigma em relação à autoajuda de que, puxa, eu não preciso receber nada de fora. Mas, na verdade, você só está captando algo que você, seja através de um livro, de um curso, e a partir daí você criando outras ações, outros segmentos para a tua própria vida, né? Então, acho que a psicologia positiva, ela se encaixa assim como uma autoajuda, assim como qualquer tema. Você vai estudar matemática, vai estudar português, uma língua, você está se ajudando a desenvolver naquele aspecto. Então é importante, acho que, deixar bem claro isso, né? E em relação ao pensamento positivo, a psicologia positiva, ela não desenvolve apenas as emoções positivas, ela trabalha também com a identificação das emoções negativas e o cultivo das emoções positivas. E como que então, o pensamento positivo ele pode ajudar as pessoas em situações de dificuldade?
Bem, não só o pensamento positivo, mas como a psicologia positiva em si, ela tem diversos temas que formam essa ciência, né? A gente está falando aí do próprio otimismo, da resiliência, das forças de caráter, a gente está falando de teorias complementares que a psicologia positiva aceita como complementação, como a teoria do flow, a teoria da gestão das emoções, da Barbara Fredrickson. Então, ela, com todos esses elementos, e podendo você seccionar cada um desses elementos e aprofundando em cada um desses elementos, você consegue trazer para a sua vida, na parte prática, o desenvolvimento desse pensamento positivo, desse otimismo. O pensamento positivo também, ele está muito relacionado com a questão, as pessoas relacionam muito com a questão de eu sentar e pensar positivo. Por isso que eu falei que a questão da execução, da ação, das atitudes, de você definir objetivos, para que daí sim você consiga, aliado a esse pensamento positivo, criar situações que favoreçam a realização dos teus sonhos, dos teus objetivos. E o que é a teoria PERMA? A teoria PERMA. A teoria PERMA, ela é conhecida como a teoria da felicidade. Ela foi desenvolvida pelo Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva. E essa teoria, ela engloba os 5 elementos da felicidade, que seriam que você desenvolvendo esses 5 elementos, você consegue aumentar os seus níveis de bem-estar e felicidade. Quais são esses elementos? Então, o PERMA ele vem do P, que é Positive Emotions, em inglês, para português seriam emoções positivas. O E ele vem de Engagement, que daí seria engajamento. O R são Relationships, que seria os relacionamentos que nós temos. O M, que vem de Meaning, que daí para o português seria o significado ou o propósito. E o A, de Accomplishment, ele vem para a realização, para as conquistas. Aí você pega esses 5 elementos, desenvolvendo e aprofundando cada um desses elementos, você consegue aumentar os níveis de felicidade e o nível de bem-estar da sua vida. Mas a gente está falando assim, bem resumidamente, porque esses elementos eles são constituídos de diversos subelementos que devem ser trabalhados e desenvolvidos, como se a gente for falar das emoções, só as emoções daria um treinamento aí enorme só, né, para trabalhar emoções positivas e negativas. Sim. E quais atitudes práticas as pessoas podem ter para aumentar o próprio bem-estar, o seu e das pessoas ao seu redor? Atitudes práticas, acho que aí você já disse tudo, né? É importante que tudo aquilo que a gente recebe de informação, a gente talvez não duvide e também não acredite de primeira mão, mas que a gente traga isso para a nossa vida e aplique no dia a dia. Que realmente a gente pegue essas teorias e pegue essas aplicações que nós recebemos e que a gente teste. De que modo? Por exemplo, a gente falou bastante já das emoções positivas. Puxa, a gente precisa ter a tranquilidade no dia a dia de perceber quais emoções nós passamos, vamos dizer assim, cada transição que nós fazemos no nosso dia, desde o momento de você levantar, de você tomar um café, você sair de casa, pegar um trânsito, aí você vai para o teu trabalho. Que emoções que você sente nesse dia a dia? Muitas vezes nós ficamos presos nessa rotina de preencher, de fazer o checklist da nossa agenda, das nossas tarefas, e esquecemos de presenciar o que a gente sente em relação a isso. Isso falando das emoções. E aí quando a gente fala, aí, por exemplo, resiliência, também é um aspecto importantíssimo hoje de ser trabalhado. Muitas pessoas falam em crise, em dificuldade do país, de todo esse ambiente externo que acaba afetando a vida das pessoas. Então, por exemplo, dá para desenvolver a resiliência. E como que você faz isso? Primeiro você tem que ser sensibilizado. O que é resiliência? Como que pode ser trabalhado? Como que pode ser desenvolvido? E a partir daí você perceber no teu dia a dia o quão resiliente você é nas situações que você passa. E daí quando a gente fala de situações, às vezes a gente pode se categorizar como eu sou uma pessoa resiliente, mas eu posso ser resiliente no trabalho. Mas será que eu sou resiliente em relação aos relacionamentos? Eu sou resiliente em relação a outros aspectos da minha vida?
Então, na parte prática é isso. E como podemos lidar com as emoções negativas e cultivar emoções positivas? Pois então, a questão das emoções é justamente isso. A psicologia tradicional, ela sempre trabalhou muito essa questão de solucionar os problemas, de solucionar até as doenças mentais e tudo aquilo que vinha acontecendo na vida das pessoas de uma forma... O que está acontecendo de ruim com você? Quais são os teus problemas hoje, né? E a psicologia positiva, ela vem complementar isso. Então, ela vem para olhar o lado positivo dessas questões. E aí, quando a gente fala de emoções positivas e negativas, as pessoas pensam, puxa, então eu preciso gerar emoções positivas na minha vida para que eu tenha resultados bons e para que eu tenha aquilo que eu queira ter. Mas, na verdade, nem sempre as emoções positivas, elas são positivas ou elas vão te levar para obter os resultados que você deseja. E nem sempre as emoções negativas são ruins. Muitas vezes nós passamos por situações que geram emoções negativas em nós, só que a partir dessas emoções elas também nos geram uma reflexão, nos geram alguma ação que a gente precisa realizar para sair daquele momento que nós estamos vivendo e entrar num próximo momento. Então as emoções negativas elas também podem ser utilizadas para o benefício. E as emoções positivas, a gente tem que ter um cuidado para não confundir com prazeres. Às vezes a gente fala assim, puxa, minha vida é ótima, eu estou super bem, mas se você não tiver um propósito claro, não tiver objetivos claros, por exemplo, sair com os amigos todos os dias, com certeza seria algo prazeroso e te traria naquele momento talvez emoções positivas. Mas será que essa ação te levaria a alcançar os teus objetivos? Essa ação ela está alinhada com aquilo que você definiu? Então essas emoções positivas e negativas, de novo a gente volta na questão da observação. É importante observar a nossa própria vida, é importante observar as nossas transições no dia a dia. O que me faz bem? Como que eu me sinto quando eu estou trabalhando? Como que eu me sinto quando eu estou com a minha família? Então você identifica isso. E se você identifica que tem algumas emoções negativas que não estão te trazendo algum benefício, você busca encontrar uma solução para aquilo. Fazer de forma diferente, ressignificar aquela atividade. Ou então, quando você encontra algo de bom, aquilo que te gera emoções positivas, puxa, então isso aqui me faz bem. Eu preciso repetir essa ação mais, eu preciso fazer isso com mais... talvez com mais frequência. Eu gosto de ler livros. Puxa, quanto tempo eu coloco lá na minha agenda semanal para ler um livro? E às vezes, até por falta de pré-determinar isso, a gente acaba esquecendo que aquilo era bom. E daí quando a gente pega um livro de novo, puxa, esqueci de como é bom ler, né? Como é bom fazer essa atividade. Então essa observação da própria vida é muito importante. Aí você imagina, né, se já é um desafio para a gente identificar essas emoções em nós, você imagina conviver com as pessoas, sendo que às vezes a gente nem se preocupa como as pessoas se sentem. Então aí entra a questão dos relacionamentos também, né? As emoções positivas e negativas, elas estão aí para serem observadas, identificadas e cultivadas no caso das positivas. Existem dois termos na psicologia positiva, que um se chama o savoring, que seria o saboreando, o cultivando, e o outro seria o coping, que seria o como lidar com isso. Então você utiliza muito desse como lidar com isso para as emoções negativas, você identifica e explora isso de uma maneira a você se tornar outra pessoa depois daquilo, né? Você falou para nós sobre mindsets, né? Então, qual que é a diferença de um mindset de crescimento e um mindset fixo? Mindset fixo. Isso. Bem, tem um livro da Carol Dweck, que é uma pesquisadora, e ela lançou esse livro onde ela determina o que seria um mindset fixo e um mindset de crescimento. Ele até tem uma correlação com a questão do mindset pessimista e otimista também. O mindset fixo é aquela pessoa que ela é presa às suas convicções, às suas crenças e tem dificuldade de enxergar de uma forma diferente as situações da vida. Então ela fica limitada na percepção dela. Ela é uma pessoa que não comemora a vitória das outras pessoas, o sucesso das outras pessoas.
O mindset fixo, ela tem dificuldade de desempenhar trabalhos que saiam da linha de raciocínio que ela apresenta. Sendo que o mindset de crescimento são aquelas pessoas que têm uma maior facilidade de perceber até as próprias convicções, de ampliar essas convicções através das ideias das outras pessoas. Elas comemoram o sucesso das outras pessoas também. Elas, diferente do fixo, elas não te veem como um competidor ou com uma concorrência, assim como o mindset fixo vê, né? Parece que tem sempre alguém competindo com você. E esse mindset de crescimento permite isso. E dessa maneira, as pessoas, quem tem um mindset de crescimento, ela tem uma facilidade maior para desenvolver alguns desses aspectos que a gente já conversou. Ela tem uma abertura, pelo menos, para receber essa informação, refletir e tentar desenvolver isso de uma forma que se alinhe com o que ela acredita. Mas ela permite isso. O mindset fixo, muitas vezes, não quer nem ouvir o que você tem para dizer, porque a pessoa está fechada naquela bolha. Mas também é importante a gente dizer que uma pessoa, ela não tem completamente um mindset fixo ou um mindset de crescimento. Pode ser também que em algumas áreas da vida ela apresente um mindset de crescimento que seja mais evidente. E daí talvez, por exemplo, para o trabalho. E daí, de repente, para os relacionamentos, ela é uma pessoa com um mindset mais fixo. Então é importante, de novo, a gente perceber isso em todos esses aspectos da vida e tentar desenvolver essas ideias de uma forma que você consiga evoluir. E é sempre muito perceptivo para você mesmo, né? Você precisa entender o que é bom para você, como que você está se sentindo, para daí você exteriorizar isso para as outras pessoas. E Fernando, de acordo com a psicologia positiva, é mais fácil sermos otimistas ou pessimistas? Bem, em relação ao otimismo e pessimismo, é importante a gente colocar que a psicologia positiva hoje ela já apresenta várias pesquisas científicas mostrando o que ser uma pessoa pessimista pode causar na tua saúde. Por exemplo, você pode ficar mais propenso a sofrer um ataque cardíaco, a depressão, e você influencia as pessoas que estão à sua volta de uma forma negativa, contestando aquilo que se pode ou não pode, se as pessoas podem ou não podem crescer de uma forma exponencial. São pessoas que duvidam muito de tudo aquilo que aparece para elas. Só que quando a gente fala de otimismo e pessimismo, é mais complicado você ser uma pessoa otimista, é mais desafiador você ser uma pessoa otimista. Porque para você ser otimista, você não pode só, diferente daquilo que a gente falou, de ficar sentado no sofá pensando positivo, você precisa ser uma pessoa de ação, uma pessoa de atitude, para que você faça com que aconteça aquilo que você determinou. Então você fala assim, não, eu acredito que o Brasil pode ser um país melhor. Mas aí em termos de ação, o que você está fazendo? No teu dia a dia, com os teus recursos, quais são as atitudes que você está tomando para que isso aconteça? E o que são as forças pessoais e como podemos utilizá-las para o nosso próprio desenvolvimento? Bem, as forças pessoais dentro da psicologia positiva ou as forças de caráter é um estudo que foi feito pelo Martin Seligman e pelo Christopher Peterson, onde eles identificaram 6 virtudes, podemos dizer assim, para os seres humanos, né? Para as pessoas. Todas as pessoas elas têm essas seis virtudes. E dentro dessas 6 virtudes, existem 24 subdivisões que são chamadas das forças de caráter ou forças pessoais. E todos nós possuímos essas forças, todos nós temos essas forças, as 24. O que pode acontecer é que algumas dessas forças elas ficam mais evidenciadas em cada pessoa. Então aí eles até colocaram como se fossem as forças de assinatura, aquelas forças realmente que estão presentes em você e às vezes você nem percebe. Eles até colocam como as 5 forças que cada pessoa tem, e você pode utilizar essas 5 forças para que você desenvolva as demais, mas também para que você foque nessas 5 forças como alternativas e como recursos para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Até porque essas forças elas também podem ser a questão de você superutilizar essas forças ou subutilizar essas forças, né?
Eu vou te dar um exemplo de uma história de um rapaz que fazia parte de um time, e esse rapaz ele acabou fazendo uma brincadeira com outro atleta, mas essa brincadeira acabou partindo para uma brincadeira de mau gosto, e o resultado não foi muito bacana. Só que esse time todo e todos os técnicos, eles tinham passado por esse teste. E esse teste, só para que você entenda, ele foi definido a partir de pesquisas no mundo todo por milhares e milhares de anos, aí buscando filosofias e todas as outras fontes do desenvolvimento humano. E a partir daí foi definido um teste que você realiza, e esse teste te mostra quais são essas suas forças e qual é a ordem dessas forças. E esse time todo tinha feito esse teste e recebeu esse resultado, né? E esse atleta específico, uma das forças dele era o humor. Mas não só ele, como o técnico dele sabia disso. E aí o que aconteceu? Chamaram esse atleta para conversar no canto e lembraram dessa questão das forças. Então, ao invés de você punir alguém por causa disso, você conversa com aquela pessoa lembrando que, puxa, o humor é uma das suas forças, não deixe de utilizá-la. Porém, existe um limite quando você tem em relação aos relacionamentos, de que forma você utiliza isso. Então aí eu te dou um exemplo prático de como que as forças podem ser utilizadas, né? Sim. E como que a psicologia positiva está sendo aplicada no mundo todo, em diversas áreas e com resultados expressivos? Bem, a psicologia positiva, como eu te falei, ela surgiu então no final da década de 90, então já tem aí algumas décadas de aplicações, intervenções, e a gente já tem resultados assim exponenciais em relação a bem-estar, felicidade e performance de alunos em escolas, de professores. Se eu disser para você que alguns elementos da psicologia positiva já foi aplicado num exército, por exemplo. Não parece surpresa isso, né? Mas sim, o exército americano adotou, por exemplo, a resiliência e alguns elementos da psicologia positiva como parte do treinamento deles, para eles poderem fazer uma preparação melhor para os soldados, para todos que fazem parte ali desse grupo, né? Assim também como foi aplicado em empresas, em times, em clubes esportivos, foi aplicado já em diversas escolas, foi aplicado em cidades. Existe um case de sucesso aí da psicologia positiva do país que se chama Butão, onde, assim, um resumo rápido, onde foi trocado, em vez de eles medirem o país pelo PIB, eles medem o país pelo FIB, que é a felicidade interna bruta. E o legal é que foi feito um trabalho todo nesse país, e esse trabalho eles não tiveram resultados específicos naquele momento ou no momento daquele trabalho. Ele foi duradouro. Depois de alguns anos, eles retornaram ao país, mediram novamente todo esse trabalho que foi realizado, e realmente o trabalho se manteve. E as pessoas têm um nível de felicidade e bem-estar muito grande nesse lugar. Então, e essa questão da medida na psicologia positiva é muito importante a gente até colocar. Tudo que é feito, porque tudo que a gente está falando aqui até parece muito abstrato, né? Parece que não tem muita medida, mas pelo contrário, tudo isso é medido, e existem aí diversas estatísticas já mostrando o quanto isso realmente é benéfico para a vida das pessoas. Então, como é uma ciência, precisa de medida, precisa ser mensurado, né? Sim. E você falou bastante para nós em resiliência. O que é ser resiliente? O que é ser resiliente? Bem, a resiliência, acho que é até importante cada um definir um significado por si só, né? Mas o significado mais frequente que a gente encontra por aí, as pessoas falando em treinamentos, é que resiliente é aquela pessoa que passa por situações de muito estresse, por situações com alguns problemas, e consegue, é como se você fosse até lá embaixo e retornasse a uma altura que você se encontrava antes. Muitas pessoas relacionam com o bambu, né? Que o bambu verga, mas não quebra, e retorna para o estado atual. Mas a gente acredita que a resiliência ela é até um pouquinho mais do que isso. A resiliência é a tua capacidade de passar por momentos de estresse, por momentos de desafio, por problemas,
E não só você ir até, vamos dizer assim, lá embaixo, numa situação, como as pessoas falam, no fundo do poço, e retomar. Mas você ir até lá embaixo e retomar um ponto mais alto do que você estava antes. Num nível, numa dimensão superior do que você estava antes. É como se fosse uma espiral ascendente. Né? Você às vezes tem uma descida e você sobe. Tem uma descida e você sobe. E quando você percebe os desafios dessa forma, quando os desafios aparecem, você talvez enxergue como uma oportunidade de crescimento e não mais como um problema, como uma dificuldade. E você tem alguma dica de leitura para quem tem mais interesse a respeito da psicologia positiva? Olha, o próprio Martin Seligman, ele tem várias obras da sua autoria. Eu mencionei aqui a questão da Carol Dweck, do livro de Mindset. Esse é um livro muito bacana para as pessoas lerem e entenderem o perfil do mindset fixo, o mindset de crescimento. Tem... que mais? Acho que assim, como início, né? Qualquer obra do Martin Seligman, então seriam várias que ele tem, mas qualquer obra dele e esse livro do Mindset da Carol Dweck são livros bem bacanas. Tem um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, também é um livro bacana para ser lido. Enfim, a literatura aí é bem extensa. Sim. Fernanda, agradeço bastante você estar aqui conosco hoje. Espero ter a oportunidade de entrevistá-lo, quem sabe novas oportunidades. Olha, sou eu que agradeço. A gente fica muito feliz aí da oportunidade de disseminar a psicologia positiva e sensibilizar as pessoas um pouquinho mais sobre o que é esse tema tão rico e tão vasto. Gente que Obrigado. agradece. Prazer. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!